Os testes lógicos são muito comuns quando você precisa verificar um determinado valor que você não conhece ainda, como por exemplo, o valor da compra de um cliente. Então você quer deixar uma planilha preparada para quando esse cliente aparecer, você conceder ou não um desconto dependendo do valor da compra. Estudaremos as funções verdadeiro e falso e a sua lógica nas fórmulas. Nós temos aqui uma tabela onde nós temos os alunos e a sua idade. Para saber quais desses alunos são maiores de idade, nós temos o critério que compara a idade se essa idade é igual ou maior a 18 anos. Então, quando a idade ela atende ao critério ser igual ou maior a 18 anos, ele retorna aqui, como no caso da Valéria, retorna a informação de verdadeiro, retorna um valor verdadeiro. E quando não atende, como no caso do Marcos, então negação, ele retorna o valor lógico falso. Quando nós escrevemos numa célula as palavras verdadeiro e falso, o Excel já interpreta como um valor lógico e atribui um número para verdadeiro como 1 e atribui 0 para falso. Nós podemos entender assim, que se nós multiplicarmos o 0 com qualquer valor, ele retorna como resultado o valor 0. E 0 é vazio, é nada, é como se fosse uma negação. E o 1, multiplicando com qualquer número, ele vai retornar o próprio número, mostrando que ele é verdadeiro e ele existe. Ok, nós temos aqui então alguns verdadeiros e alguns falsos. Falso, como eu havia falado, ele é 0. E o verdadeiro é 1. Neste local, se eu clicar 2 vezes, eu vejo a fórmula que foi aplicada. Eu vou apagar esta fórmula e vou fazer novamente. Então, eu clico no meu primeiro valor e coloco o sinal de mais. E vou, assim sucessivamente, clicando no valor e digitando o sinal de mais, até o último valor. Na sequência, eu dou um Enter. Percebam que o resultado foi 2. Se você observar aqui na barra de fórmulas, resumindo, eu executei uma soma de todos esses elementos, que apesar de serem textos, retornou como resultado 2. Por quê? 0 para falso, então 0 mais 0, 0, mais 1 para verdadeiro, 1, mais 0, 0 e mais 1, 2. Então, observe o seguinte, se eu executar a função soma, então igual soma tab, que é a mesma operação de soma, e fechar o parênteses e dar um enter, ele retorna 0. Ele não consegue interpretar a função soma, não consegue interpretar aqui os valores. Então, podemos entender que ele está lendo isso daqui como texto, e texto ele não é número, então ele não calcula. Por isso que ele retorna 0. Isso nós poderíamos considerar como uma falha do sistema. Aqui nós temos uma outra forma onde nós executamos essa soma. Nós colocamos conte-se de D7 a D11, que é um intervalo, se for verdadeiro. Então, se for verdadeiro, nós contamos. Se for falso, não precisa contar. Tá? Eu poderia contar, então, quantos alunos também não são de maiores. Aí basta eu alterar aqui para falso. Então, seleciono a função e dou Enter. Então, agora eu estou contando os que são de menor. Então, é assim que eu posso executar alguns cálculos, principalmente a soma e a contagem, utilizando os recursos aqui verdadeiro e falso. Agora, nós vamos observar esta coluna aqui. Vejam bem, eu vou clicar 2 vezes. Clicando 2 vezes, nós observamos que em azul nós temos o C7. C7 é a idade. A idade está sendo multiplicada por D7. D7 é o local onde eu tenho falso. Teoricamente, falso é um valor atribuído 0. Então, se eu pegar 13 e multiplicar por 0, ele vai dar 0. Observem.
Copiando a fórmula para baixo, o que acontece? Quando eu multiplico aqui o 19 com verdadeiro, eu estou multiplicando o 19 com 1. 19 vezes 1 é o próprio valor. Então, esta poderia ser uma forma para eu selecionar os valores. Aqui, eu utilizei uma função C. Eu perguntei se o valor que está aqui, neste local, em H7, que está atrás aqui, é diferente, esse aqui é o símbolo de diferente, que também é um teste lógico, de 0. Então, é diferente de 0? Se for diferente de 0, ele traz a informação que está em B7, que é o nome da pessoa. Agora, se não for diferente, se for igual a 0, então ele traz traço, traço. Ele não deve mostrar traço, traço, ele não deve mostrar a informação. Dou um Enter e copio então, para os outros. Desta forma, o que este quadro está fazendo? Está selecionando todos os alunos de maior, deixando o espaço aqui para atualizações. Por exemplo, se este Marcos aqui for atualizado a idade dele, não é mais 13, 13 é alguns anos atrás, e agora ele está com 20. Dando Enter, então eu consigo atualizar a minha planilha. E eu quero destacar aqui, então, a multiplicação de um valor por verdadeiro, que ele consegue reconhecer pelo valor lógico 1. Mostrei nesta aula para vocês as funções lógicas, atribuindo como resposta uma afirmação ou uma negação com verdadeiro e falso, e também como o Excel interpreta as funções lógicas verdadeiro e falso.